A seguir, esporte. Salve, salve, minha gente amiga. O nosso abraço porque estamos de volta. Falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela Claro Net Coprel TV. Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, você pode baixar o aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. O assunto de hoje, esporte, traz como convidado especial do programa o narrador esportivo, chefe do Departamento de Esportes da Rádio Planalto de Passo Fundo, o Ed Quem. O jargão do Ed Quem. Luiz Carlos Carvalho. Ele vai contar um pouco da sua trajetória, vamos falar sobre as atividades atuais, o que já passou, mas que está na memória de muita gente, consequentemente vai contar aos telespectadores. A dupla Grenal continua folgando neste começo de semana, mas já na quarta-feira, um misto do Internacional enfrenta o São Paulo, não deu para entender por que o Internacional tenha que jogar na quarta-feira. O Grêmio já despacha o Bragantino, se Deus quiser, na quinta-feira. Tem mais um dia de preparação lá na Bragança Paulista, portanto, o Grêmio enfrentando o Bragantino. Seleção brasileira vai mostrando e dando recado sob o comando do Diniz e, consequentemente, sofre as críticas da imprensa especializada, entre aspas, imprensa especializada, e nós vamos esperar que o nosso Brasil realmente seja o favorito na próxima Copa do Mundo, que virá em 2024. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Muito bem, amigos telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Nós vamos começar conversando com o radialista e narrador esportivo Luiz Carlos Carvalho, nosso convidado especial do programa de hoje, com quem dividimos a bancada com muito prazer. Tudo bem com você, Luiz Carlos? Tudo bem, Jorge? Amigos telespectadores, é mais uma vez uma honra estar por aqui para falar do nosso esporte que tanto amamos e sempre nos ensina a cada dia. Os assuntos, Luiz Carlos Carvalho, são os mais diversificados no programa de hoje. Nós temos aí o futsal, que tem 2 meninos que recém chegaram para o Passo Fundo Futsal e já estão no departamento médico, Felipe e o Mica. Foi azar, não é? Porque eles passaram por todos os exames, pela bateria de exames do pessoal habilitado do Departamento Médico do Passo Fundo Futsal e, lamentavelmente, desfalcam o time treinado pelo Thiago Bortolom. É uma pena aí, boa recuperação para a dupla. O Passo Fundo Futsal dá todo o suporte e o acompanhamento para esses atletas para voltarem à atividade. São jogadores contratados e que vieram para dar qualidade ao time. E o time vem crescendo, vem se reforçando, teve uma base inicial no primeiro semestre, contratou, cada vez está fortalecido. E chama a atenção que em casa o time venceu todos os jogos pelo estadual. E mais uma curiosidade, jogando na Arena do Comercial não teve nenhum empate, já desde o primeiro semestre. Todos os jogos ou ganhou ou perdeu, só uma derrota que foi para a equipe da Esquer César. Do mais, só vitórias. Você disse muito bem, a Arena do Clube Comercial, a nova casa adotada pelo Passo Fundo Futsal. É um sucesso total, não, Luiz Carlos? É uma bela estrutura lá, muito acolhedora a casa. O torcedor se adaptou muito bem, acostumado por tantos anos com o ginásio Capingui, modelo Caldeirão. Lá tem uma estrutura muito boa e o torcedor se sente em casa. Virou realmente a casa do futsal de Passo Fundo e todos os jogos com grande público. Impressionante a organização para a realização dos jogos, para o fornecimento de lanches, para o fornecimento de refri. Vai uma cervejinha também no futsal, não é? Lá tem o lanche chegando a todo momento na própria cadeira. As cabines de imprensa são muito boas. A estrutura, o acesso, estacionamento é amplo. Uma belíssima casa para o esporte. Você falou em cabines de imprensa acolhedoras. Eu noto que isso não acontece nos campos de futebol, onde se disputa aí a Série A2. São bastante acanhados. Até os nossos departamentos aqui de esportes sofrem essas dificuldades, principalmente no interior. Eu não sei como é que está sendo aqui em Passo Fundo. Você poderia descrever para os telespectadores o sofrimento ou o acolhimento que vocês têm durante uma partida de futebol, mesmo no interior? Nós temos aqui 2 belíssimas cabines em Passo Fundo para trabalhar tanto na B8 Arena do Gaúcho, que é muito boa a cabine, muito boa mesmo, tem espaço para trabalhar. Temos o Vermelhão da Serra, uma belíssima cabine, uma visão muito boa, o espaço é amplo. Se tem algo que qualquer emissora de rádio ou televisão chegando a Passo Fundo vai encontrar, são boas cabines. Nesse aspecto, nada a reclamar. Agora nós temos pelo estado aí cabines que são ruins, a estrutura não é muito boa, às vezes falta energia elétrica, o acesso à internet não é bom, mas Passo Fundo está muito bem nos 2 estádios. Bom, você descreveu Passo Fundo. Eu gostaria de saber, assim, diretamente, quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram nas cabines do interior do estado, nos estádios e cabines? Às vezes é pequena mesmo, pouco espaço. Teve um colega nosso numa transmissão que certa vez arrancaram até a tomada lá que ficava junto aos torcedores. Estava transmitindo a partida, tiraram a tomada e a transmissão caiu. Hoje já é muito mais fácil você transmitir porque tem acesso à internet. Nem sempre tem Wi-Fi no estádio, mas tem a possibilidade de você, com o próprio celular, realizar a transmissão. Você, quando começou como repórter de campo e tal, depois se tornou narrador. Mas como repórter de campo, dificuldades eram enormes no interior do estado, né? Sem dúvida. Você dependia do cabo. Hoje é tudo na base do microfone sem fio.
você corria para cá, para lá, o seu fio ficava enrolado, demorava para trazer informação, caía o sinal, às vezes você não conseguia ouvir o colega da cabine, era raio que chegava nos fios em dia de chuva. Às vezes caía, até o repórter caía junto com os fios, não? Aí eu caí uns 4, 5 tombos inesquecíveis. Muito bem. Isso é bom para ilustrar, não é, Luiz Carlos Carvalho? Principalmente em Venâncio Aires e em Cachoeira do Sul. O pessoal acha que é fácil a vida de repórter de campo. Não é nada fácil, não. A prova é que você abandonou essa tarefa, não? Mas é muito legal essa atividade do repórter de campo, estar lá perto dos jogadores, você buscando informação permanentemente. Eu acho que todas as atividades, a função de narrador é maravilhosa, de comentarista, existe uma boa preparação. E repórter, esse precisa estar bem informado. Cada informação faz a diferença em uma transmissão. O repórter tem que ter o olho de lince. Deve estar olhando para a bola, para o jogador, para o treinador, está vendo tudo o que se passa ao seu redor, não é? Porque senão dificulta o trabalho do narrador. Complementar a informação que às vezes o narrador não possui. Você complementa a informação, você não vai repetir o que o narrador falou, mas trazer o complemento, o algo a mais que faz a diferença além do trabalho final no vestiário, que é todo do repórter. Eu lembro uma ocasião, Luiz Carlos Carvalho, que no Vermelhão da Serra estava se desenrolando uma partida entre o Passo Fundo e o Pelotas, num frio intenso. Ninguém notou a chegada do presidente da Federação Gaúcha de Futebol no estádio, a não ser o que nos deixou aí, Altair Carlos Colucci. Esse dava gosto de vê-lo trabalhando como repórter. Eu pude acompanhá-lo nos últimos anos, né? Quando ele estava começando, um extraordinário repórter, extraordinário locutor. Passo Fundo, sem dúvida, o Jorge é um dos grandes nomes da história. Passo Fundo tem realmente grandes nomes na história da crônica esportiva. Passo Fundo foi referência estadual. Grandes narradores, grandes comentaristas, grandes repórteres. Passo Fundo é, sem dúvida, uma das principais cidades da crônica esportiva do interior do Rio Grande do Sul. Eu citei o Altair Carlos Colucci, que tinha o olho de lince, não é? Mas teve outros repórteres aí, qualificados. O Luiz Carlos Carvalho pode citar uns, no seu entender também. Eu tenho o Luiz Carlos Schneider, hoje operando com o Jornal Nacional, nas páginas do Jornal Nacional. Tenho um rapaz que trabalhou comigo também, e com você, o Paulo Bigóis, que às vezes adormecia ao redor do gramado e nas outras vezes estava muito esperto para colocar uma situação que deixasse o narrador à vontade. O Paulo Bigóis foi um grande repórter, sem dúvida, uma bela trajetória na reportagem esportiva. O Ari Machado, que também começou como repórter, depois se transformou em comentarista, grandes nomes. Lembra mais algum que trabalhou contigo aí, ou que continua trabalhando? Eu trabalhei também com o Rodinei Portela, naquele período estava começando. Hoje tem Christian Queiroz, que trabalha na reportagem, Cleiton Vasconcelos, uma garotada que está chegando por aí. O Rodrigo continua com vocês lá? Rodrigo Oliveira não está mais trabalhando conosco, está hoje lá em outra emissora, está lá na Massa. Então, sucesso a ele também, um grande profissional aí, jovem talento da nossa crônica local. O Rodrigo já esteve aqui dando o seu pitaco, não é? Dizendo do seu entender no futebol e sendo mostrado para o telespectador. Porque ele ouve o rádio, agora não, agora já temos aí o vídeo, não é? Tranquilo e tal, que o pessoal não se credenciou ainda, não se aquerenciou, que nós estamos com o vídeo também nas emissoras de rádio. Hoje é uma realidade. Emissoras do Brasil inteiro fazem essa transmissão pelo vídeo. Isso requer a dedicação do narrador. Você, no estádio, você escolhe o que vai descrever. Pela transmissão no vídeo, você vai narrar o que é apresentado. São várias técnicas, estratégias que o narrador tem que buscar, tem que estar muito bem preparado antes da partida.
Muito bem. O vídeo que é reproduzido não só nos jogos de futebol, mas dos estúdios também, que é mostrado para o telespectador, para o ouvinte. E muita gente aí, muitos profissionais, ainda não se deram conta de que estão sendo filmados naquele momento ali e estão sendo projetados. Acabam se postando de maneira nada adequada, às vezes coçando o ouvido, limpando o naso e tal, não é? Fica um alerta para esse pessoal. Sabe que a comunicação ela evolui, mas tem algo que nunca vai se perder, que chama-se respeito ao público. Isso vale para o rádio, vale para a televisão, para a internet. Respeito ao público, o profissional tem que buscar a sua melhor formação e informação e escolher bem os vocábulos da transmissão. Muito bem, Luiz Carlos. Os vocábulos. O Luiz Carlos tem um vocábulo farto, porque além de jornalista, radialista, é professor também, não é? Advogado, desempenhando as mais diversas funções junto à comunidade passundense. Luiz Carlos, eu vou tratar de um assunto aqui que é delicadíssimo. O porquê do Esporte Clube Passo Fundo e do Esporte Clube Gaúcho ficarem no meio do caminho e não conseguirem acesso à série principal do futebol do Rio Grande do Sul. Os nossos dois clubes, esse ano, temos que dizer que não foi um bom ano. Nem o Gaúcho, nem o Passo Fundo. O Passo Fundo esteve até mais perto, faltou esse jogo de Santa Cruz do Sul para chegar à semifinal. Mas o time não começou bem, começou mal a competição, perdeu inclusive em casa para o Tupi na largada, até engrenar, demorou, esteve lutando até a última rodada do primeiro turno contra o rebaixamento, depois cresceu. O Esporte Clube Gaúcho teve um mau início também, depois melhorou, faltou aquele ponto da classificação, ou seja, os nossos dois clubes têm esse problema, largar mal da competição, largam mal, depois recuperam. Aí falta um ponto ou dois, aí tem que decidir fora. E o Passo Fundo até cresceu, ganhou do Santa Cruz, que acabou subindo, que era a equipe que mais investiu. Porém, o Passo Fundo foi irreconhecível no jogo da volta, lá nos Plátanos, aí custou a classificação. Ficou o ensinamento, Jorge. Nós temos que começar a montar esse time, tanto do Gaúcho como do Passo Fundo, com antecedência. Com jogadores que conheçam a realidade do futebol gaúcho, que na hora decisiva, quem conhece os atalhos acaba fazendo a diferença do Rio Grande do Sul. Você tem uma ideia, assim, do trabalho que deveriam fazer os dirigentes de Gaúcho e Passo Fundo para realmente formarem uma equipe pesada, não pesada, equipe de peso para enfrentar a realidade do futebol do interior? Bem, para começar tem que reconhecer o grande esforço das duas direções, tanto Passo Fundo como Gaúcho, que não faltou foi empenho e dedicação das duas direções. Às vezes não acontece no gramado. Faz parte, Gaúcho mudou a comissão técnica e depois cresceu na competição. O Passo Fundo insistiu, cresceu. Só aquele jogo de Santa Cruz do Sul que foi o diferencial nessa caminhada que custou a classificação. Mas, fundamentalmente, é preciso pensar na chamada espinha dorsal. Para você chegar numa classificação, tem que ter um goleiro que faça a diferença, passe tranquilidade. Tem que ter dois bons laterais, uma zaga com experiência de futebol gaúcho, volantes com experiência, um camisa 10 que saiba fazer diferença e um goleador. Sem ter um goleador que na hora decisiva possa fazer diferença, você não vai chegar. Passou 2 anos sem ter um artilheiro. Faltou para o Passo Fundo. E para o Gaúcho? Gaúcho teve o artilheiro, Rosseto. Faltou em outros setores. Gaúcho teve esse jogador. Faltou em outros setores. Perceba aí a diferença. O melhor jogador do Passo Fundo foi o goleiro. Robalo foi, na minha opinião, o melhor jogador da temporada. No Gaúcho, o melhor foi o goleador, o Rosseto. Então, o que faltava lá, sobrava aqui. O que sobrava aqui, faltava lá. Mas é hora de pensar. A experiência, dá um exemplo. O jogador Micael, ano passado subiu o Avenida. Este ano subiu o Santa Cruz. Jogadores que conhecem o caminho. E na hora decisiva, esses jogadores acabam mudando o jogo a favor das suas equipes e ali vem a classificação. Tinha jogador aí que já não queria mais nada com a bola. Queria sim a aposentadoria. Eu cito, por exemplo, aí o Oliveira, meio-campista. Daniel Oliveira, né?
se não me falha a memória. No Esporte Clube Passo Fundo, Diogo Oliveira. Diogo Oliveira. Esse rapaz aí já está ao redor de 40, 41 anos. 41. Já passou do tempo e tal, mas ele... Mas ele é um jogador extraordinário. Claro, agora já não está mais no ritmo de antes, mas quando ele pegava na bola, ele fazia diferença. Sim, conhece o atalho. Conhece o atalho, disseste muito bem. Só que o atalho, às vezes, dava mais trabalho do que do que andar, assim, na posição exata, né? Sem atalhar. Se o goleiro ele for melhor, alguma coisa estava errada. A marcação não estava chegando devidamente. Se estão chutando demais para o goleiro, alguém está falhando no meio do caminho. Então, o Passo Fundo precisava muito tempo de um goleiro. Está aí o goleiro. E, na minha opinião, ele foi o melhor goleiro desde o Bruno Grassi, que depois foi jogar no Grêmio Porto Alegrense. Ele foi o melhor goleiro. O Gaúcho também tem formado bons goleiros. Aquele detalhe, esses pontos perdidos no começo que fazem a diferença no final. Esperamos para 2024 os dois largando bem na competição. Mas, Luiz Carlos, na reta das semifinais aí, e finais, não zera tudo? Em termos de cartões, né? Só cartões ou pontuação? Não, aí você vê a diferença. O primeiro colocado de uma chave pega o quarto da outra chave. No caso, o Passo Fundo precisou enfrentar o primeiro colocado na outra chave, porque ficou com a dificuldade que você encontra, né? Aí você tem que decidir fora de casa. Aí, esse é o detalhe. Você tem que trazer o jogo decisivo para o Vermelhão da Serra. O Passo Fundo está decidindo sempre fora de casa. E isso também acaba pesando. O Gaúcho faltou um ponto, uma vitória para chegar à sua classificação no ano passado, esse ano também. Quem sabe aquele jogo que o Gaúcho perdeu para o Brasil de Farroupilha no final. Aqueles pontos, ou aquele ponto que o Gaúcho ganharia e 2 que o Brasil não ganharia, o Gaúcho estaria se classificando. Então, por isso, vai perder, vai acontecer, mas se você largar bem, vai ter aquela poupança no final. E vai poder jogar, quem sabe, a segunda partida dentro de casa com o apoio da sua torcida. Faltou, portanto, um pouco de personalidade no começo dos jogos, não é? Tem que arrancar com vontade, com determinação, para chegar realmente a esse resultado, objetivando a classificação e trazendo, conforme disse o Luiz Carlos Carvalho, a decisão para o reduto local, ou seja, para o estádio do Gaúcho ou para o estádio do Passo Fundo. Mas um detalhe, Luiz Carlos Carvalho, me parece que esse ano, tanto no Gaúcho como no Passo Fundo, o público não correspondeu à expectativa. O público deve jogar junto, porque clama por uma equipe na divisão principal do futebol gaúcho. Sem dúvida, o torcedor tem que comparecer mais, tem jogos ali com pouca gente, você não percebe a diferença na arquibancada, mas também o time ele tem que trazer aquela confiança desde a largada. O torcedor do Passo Fundo não sentiu a confiança no começo da temporada no time. Largou perdendo, tinha um bom público. Depois foi se afastando, voltou. Mas então o time tem que trazer o torcedor. No Gaúcho, o torcedor foi confiante. Mas daqui a pouco começou a perder, as derrotas estavam chegando. Aí quando o time começou a recuperar, o torcedor voltou. Então o torcedor tem que comparecer, mas o time também tem que atrair esse torcedor. Portanto, faltou um pouco mais de arrojo por parte de Gaúcho e Passo Fundo no início da temporada. O Passo Fundo não poderia, como o Gaúcho, não podem perder na estreia, jogando em casa, jogando nos seus domínios. O Gaúcho jogou fora de casa na estreia, né? Não, jogou em casa e perdeu para a União Frederiquense. Exatamente. 1-0 e o Gaúcho perdeu um pênalti. Aquele pênalti que o Gaúcho perdeu, quem sabe estaria classificando, o time tiraria 2 pontos do adversário. E o Gaúcho ganharia 1, estaria se classificando o Gaúcho. E o Passo Fundo empatou até um bom resultado fora contra o Glória, mas no primeiro jogo em casa perdeu para o Tupi. E depois começou a crescer, mas o primeiro turno foi ruim. O segundo turno foi muito bom do Passo Fundo. Wanderson Pereira e Bruno. O Bruno, esse ano que treinou o Passo Fundo, Bruno Coutinho. Bruno Coutinho. O que te parece como treinadores de futebol? Olha, eu percebo do Wanderson, um extraordinário técnico. Depois que ele chegou, ele arrumou o time do Gaúcho. Ele é um excelente treinador, mas começar o trabalho, já começar a temporada com o Wanderson, ele poder montar o seu time, dar a indicação dos seus jogadores.
O professor Bruno Coutinho está começando, mas para um primeiro campeonato foi um bom trabalho. Somando para uma competição que ele enfrentou, o primeiro campeonato profissional, colocou o Passo Fundo lá na frente, só foi eliminado pelo Santa Cruz. Eu acho que para começo de trabalho, quando o Coutinho recebeu os reforços, o time dele cresceu. Quando recebeu os reforços, o time no começo não era bom. Com os reforços ele mostrou que ele sabia montar o time. Faltou naquele jogo contra o Santa Cruz. Mas para um começo, são bons profissionais. Muito bem. O Passo Fundo agora está voltado às atividades sociais. Está levando o público para shows, para bailes, lá na sua entidade, junto ao Vermelhão da Serra. O que te parece isso? É uma busca, são alternativas que o clube também se aproxima da comunidade. O Passo Fundo hoje está se aproximando de outros públicos, jovens também que estão conhecendo o clube, passando a ter aquela relação. E também é uma condição a mais de faturamento, uma verba a mais, tudo soma, né? São promoções que o clube está fazendo. E aí sim nós precisamos do apoio da comunidade, participar. Ficar só esperando o clube entrar em campo, não. Tem uma promoção, vamos colaborar. O Passo Fundo faz, o público tem ido. Bons públicos participando das promoções. Que assim continue. Essas atividades sociais têm a presença do narrador Luiz Carlos Carvalho ou não? Eu não acompanhei essas promoções, mas os colegas que estiveram me disseram que foram muito boas. Não foi por falta de convite, não, Carvalho? Até porque essas promoções elas acontecem no meio de semana e nós estamos cedo na atividade do rádio. Muito bem, nós estamos aí vivendo praticamente a semana do tradicionalismo gaúcho. A semana que se transforma em quinzena farroupilha. Isto vamos acompanhar, não, Luiz Carlos? Sem dúvida. É um grande trabalho que fazem as entidades tradicionalistas, com o apoio da 7ª Região Tradicionalista. Passo Fundo tem CTGs, conversa com as patronagens muito dedicadas. E agora no dia 20 também o desfile. Vamos aguardar o público na Avenida 7 de Setembro. Muito bem, o desfile farroupilha está confirmado, né? Porque o desfile da Semana da Pátria foi suspenso em todo o território gaúcho, tendo em vista as enchentes e os náufragos, não é? Que foram tomados de surpresa, principalmente naquela região do Alto Taquari e também na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, através do nosso sempre temido Rio Uruguai. Muito bem, Luiz Carlos. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltaremos daqui a pouquinho, então. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Lempsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpesul, a decisão certa Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.
Muito bem, amigos, senhoras e senhores, estamos falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Hoje dividindo a bancada com o narrador esportivo e chefe da equipe de esportes da Rádio Planalto de Passo Fundo, Luiz Carlos Carvalho. Antes de continuarmos o nosso bate-papo aqui, Luiz Carlos Carvalho, vamos chamar o repórter de todas as ocasiões. Está conosco, neste momento, com o seu comentário, Carlos Dantas. É com você, meu caríssimo. Pois é, pessoal. Numa semana de tragédias, pouco futebol, a parada do Campeonato Brasileiro em função da seleção, da nova seleção brasileira. Enfim, não temos muito o que falar de futebol. O grande acontecimento, e infelizmente triste da semana, foi a tragédia, né, do rio Taquari. Que esse fenômeno climático abalou grandes comunidades na região do Vale do Taquari. Não vamos discutir o mérito, o que foi, o que não foi. Isso cabe aos especialistas, aos que entendem do tempo, e cabe ao Estado agora se fazer presente em trazer um apoio, um conforto a essas pessoas que perderam tudo, principalmente quem perdeu seus entes queridos. Vocês podem ver que estamos numa praça, num parque, até para se tornar um pouco mais alegre o fundo do nosso comentário. Porque a tristeza no Rio Grande do Sul é muito grande e nós não podemos nos curvarmos. Vamos lutar. A solidariedade está sendo a chave de tudo. E agora cabe o Estado, como um ente federado, se fazer presente e liberar financiamento, verba e até medidas preventivas para futuras inundações. Então, infelizmente, não temos muito o que falar sobre o esporte. Talvez semana que vem. Aquele abraço e até a semana que vem. Muito bem, Dantas. Obrigado por sua participação no programa de hoje, onde o assunto é esporte na sua TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha através da Coprel TV em outros 46 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, se você baixar o aplicativo tvpassofundo.com.br, também estará conosco com toda a plataforma ao seu dispor. Esporte, notícias, informações, comentários, enfim, a equipe mobilizada para manter você atualizado, o que é muito importante. Luiz Carlos Carvalho, o que te parece o Campeonato Brasileiro de Futebol deste ano? O Campeonato Brasileiro tem essa grande surpresa para muitos. Para mim não surpreende essa campanha do Botafogo, que está liderando a competição. O Botafogo se preparou desde o primeiro semestre. Ele colocava o time titular para jogar no meio de semana e os reservas no fim de semana. Então, teve maus resultados no Campeonato Carioca e depois cresceu na Taça Rio e agora no Brasileiro, uma equipe competitiva. E aí tem atrás aquela turma correndo, buscando ainda chegar, o Palmeiras, Grêmio, Flamengo, Fluminense mais atrás. É por aí. Então, é a luta tentando chegar perto do Botafogo. O Internacional, que teve um mau início, tem condições de recuperação, tem um bom plantel para isso agora. O Grêmio, que tem condições de pelo menos buscar uma vaga para a Libertadores. Teve aquele insucesso, mais uma derrota contra o Flamengo, mas reagiu rapidamente. O Renato conseguiu colocar o time para jogar e o Grêmio já voltou a crescer. Fundamental que consiga agora contra o Bragantino fora um bom resultado nesta quinta-feira. A derrota para o Vasco da Gama, eu tenho a impressão que foi pior do que perder para o Flamengo no Rio de Janeiro, hein? O Grêmio. O Grêmio foi irreconhecível contra o Vasco da Gama. O Vasco que há muito tempo não fazia gol. Não fazia gol dentro de casa, nem torcida havia no estádio. O Grêmio foi muito mal naquela partida. Mas conseguiu depois dar a volta por cima. Agora, esse contra o Vasco realmente foi um jogo muito ruim. E o que o torcedor do Grêmio também lamenta é aquele jogo contra o Santos. Uma bola que estaria saindo pela lateral e não saiu. E o Grêmio descuidou-se, acabou levando o gol. Aqueles pontos também ali fizeram uma falta na soma, mas o Grêmio reagiu. Botafogo, então, será alcançado nesse segundo turno? Já está disparado com a mão na taça? O que te parece?
É difícil tirar a taça do Botafogo pela campanha, mas agora bem mais visado está o Botafogo, os adversários acabam jogando mais atentos contra o Botafogo, ele vai começar a perder pontos. Se o Palmeiras conseguir fazer uma boa arrancada, ou outra equipe, até quem sabe o Grêmio, mas é difícil realmente pela vantagem que o Botafogo obteve. Eu confio ainda no Grêmio. Eu acredito que o Grêmio dê a volta por cima e vá para as cabeças ainda em cima do Botafogo. Essa é a minha opinião. O Grêmio vai depender de ganhar no Rio de Janeiro. Essa derrota em casa para o Botafogo fez uma falta, essa pontuação, agora vai ter que ganhar do Botafogo lá. Tudo é possível. Rodada por rodada nesse Campeonato Brasileiro. Eu tenho comigo que não tem jogo rodado, não tem jogo jogado, não é, Luiz Carlos Carvalho? O Grêmio não se deu bem com o Botafogo jogando em casa, pode ir lá e dar o troco. O Internacional pode fazer a mesma coisa nesse segundo turno, mas está ainda empenhado na Libertadores da América. Está situado o Internacional na Libertadores da América. Esse é o detalhe do futebol gaúcho, de não ganhar um título em turno e retorno. Porque tem uma outra competição, a outra sempre é mais importante que o brasileiro, é sempre a Libertadores. O brasileiro nunca é a primeira competição. E vem assim desde o começo desse século. Falta essa taça, que para o Grêmio não vem desde 96, para o Inter desde 79. É muito tempo para a dupla Grenal. Se já tivemos taça indo para o Rio, para São Paulo, para Minas, e para cá não veio. Muito bem. O time de futebol, a dupla Grenal, quando fez sucesso realmente, quando chegou para as cabeças, quando disputou títulos e tal, sempre teve um bom volante, um bom sistema de meia cancha. Porque um time de futebol, você falou, que começa lá com um bom goleiro. Mas se não tiver um volante de qualidade, dificilmente chega para uma disputa final. Não te parece isso? Sem dúvida. Bem, do goleiro você não vai lembrar nenhuma grande conquista de Grêmio Internacional que não tinha um grande goleiro no time. Tem que ser um bom goleiro. Você vai chegar então ali no... É bom lembrarmos, não é? Os goleiros. Grêmio, Darley, Mazzaropi, principalmente esses goleiros, Internacional. Tinha lá o Manga, Benítez, Klemer. E daí teve o Renan na última Libertadores. Mas sempre grandes goleiros. Mas o volante é fundamental. Você vai olhar para o Internacional dos anos 70, tinha Falcão. Tinha Caçapava. Você vai pegar o Grêmio dos anos 80, tinha China. Vai chegar nos anos 90, vai encontrar aquele time do Felipão, que tinha ali o Dinho, na parceria com o Goiano. Você vai chegar no Internacional, que foi campeão da América, um time que tinha o Edinho numa grande fase, e tinha ali o Inter depois, quando foi campeão aí, 2010, tinha ali o Guinha Azul, tinha o Marcão, o Magrão, aliás, que está hoje como dirigente, né? Tinha o Magrão numa grande fase. Fernando jogando muita bola também. Fernando também, né? São jogadores que marcaram realmente. E hoje, na tua observação, nós temos volantes de qualidade ou está faltando isso para Grêmio e Internacional deslancharem na competição? Já tivemos melhores, não é o forte hoje da dupla Grenal, esses jogadores que estão chegando e reforçando, mas não é o forte. Você olha, esse volante aqui, ele faz diferença. Você percebe que o Internacional hoje está melhorando bastante, porque o Johnny cresceu na equipe. Agora o Johnny está lesionado, consequentemente desfalca o time. Mas aí tem o Gabriel voltando, tem o Arangues voltando muito bem no Internacional, já consegue dar um salto. O Grêmio está com um time que é competitivo. O time do Grêmio é competitivo. O Bitelo, que tem proposta para jogar no futebol da Rússia, agora o Bitelo também, excelente jogador. Já está com o pensamento lá no outro lado do mundo, não? A proposta é muito boa. Ganhar 7 vezes mais do que ele ganha no Grêmio lá na Rússia. Só que tem a questão da guerra. Esse cenário, será que vai para a Rússia e desaparece do grande cenário do futebol ou não? Vai ter que escolher, vai ou não vai. Além do volante, no teu entender, um bom centroavante faz a diferença, não? Sem dúvida. Qualquer equipe vitoriosa tem um artilheiro. Eu acho que a dupla Grenal está muito bem servida se a bola chegar neles. Se a bola chegar no Suárez, ele vai decidir. Suárez é um extraordinário jogador. Um dos maiores goleadores da história das eliminatórias, ao lado do Messi, também é o maior goleador da história do Uruguai. Chega lá e decide. Se a bola chegar
no Valência do Internacional, ele vai decidir. Ele é muito bom. Ele não tem medo de zagueiro, vai para cima. Se chegar nele, vai fazer o gol. Então, nesse aspecto, não dá para reclamar. Inter e Grêmio estão muito bem servidos do seu goleador. O Valência está defendendo a sua seleção, o Equador, né? Perdeu na estreia 1-0 para a Argentina. O Suárez, eu não entendi o porquê de não ter sido chamado para a seleção uruguaia. Você tem alguma informação ou não? O Uruguai ele está apostando muito numa renovação. Há pouco ele ganhou o título mundial da base, então o Uruguai está apostando numa renovação. Eu creio que já seja a ideia do professor Bielsa e pensar na próxima Copa do Mundo com um time renovado. Eu acho que os veteranos estão saindo da equipe do Uruguai. Renovação, esta é a palavra de ordem no selecionado uruguaio. Renovação, será que terá a seleção brasileira ou continua com os mesmos Luiz Carlos Carvalho? Alguns eles vão estar no time brasileiro, mas os novos vão estar chegando aos poucos, vão estar chegando novos. Eu sou da seguinte ideia, tem que jogar quem está bem. Há um trabalho a longo prazo. Você já percebeu que a longo prazo não deu certo com o Tite? Não deu certo com o Tele. 2 Copas com o Tele, o Brasil não chegou nem à semifinal. Embora com uma grande seleção em 82. Tite, 8 anos, ele estava fazendo testes em plena Copa do Mundo, poupando o jogador na Copa do Mundo, depois de fazer 1-0 na Croácia. Estava poupando jogadores sem ter a classificação assegurada. Alguns, pela experiência, como o Casemiro, são fundamentais. O Neymar, ele é fundamental, mas o Neymar sozinho não decide. Tem que ter parceiros nesse time, que acredito que vai ter para a próxima Copa do Mundo. E vamos ver quem vai comandar o time. Eu gostaria muito que o Diniz continuasse para a Copa do Mundo. Eu também sou dessa opinião. Eu acho que o Fernando Diniz, né, tem que ser efetivado como treinador da seleção brasileira. Não ficar nesse tem que vir um estrangeiro e tal. Quando nós mostramos aos europeus o porquê de sermos um dos maiores a nível de seleção, um dos maiores do mundo. Não é, Luiz Carlos? Brasil e Argentina, eu não via tanta diferença das duas seleções. A Argentina ganhou a Copa, mas você vai olhar. Das eliminatórias, o Brasil foi à frente, foi o líder das eliminatórias à frente da Argentina. Da Copa América, a Argentina venceu 1-0 lá no Maracanã. Poderia ter dado o Brasil, era um clássico. Você chegou na Copa do Mundo. Por um detalhe, 4 minutos de cochilo, o Brasil chegaria a uma semifinal com a Argentina. Poderia ser que a Argentina passasse ou não, era clássico. E a Argentina ganhou a Copa do Mundo com seus méritos, um grande jogador, o Messi. Mas poderia ter perdido. A última bola da França, se faz o gol no último lance, não teria planejamento algum. Então, por isso tem que ter os melhores lá, os experientes, farão a diferença. Sempre ficou o si, né? O si é aquela periódica, professor, né? É que Copa do Mundo é um torneio, né? Como é um torneio, você pode ter o melhor futebol em 4 anos e na Copa você decepcionar. Por isso a experiência faz diferença. Foi assim que o Brasil ganhou. O Brasil ganhou, Jorge, em 94 com aqueles que tinham perdido em 90, mas que já tinham experiência. O Brasil ganhou em 1998 a experiência de chegar à final. Não ganhou, mas a experiência foi obtida. Esses jogadores voltaram em 2002 e ganharam a Copa. Já conheciam o caminho. Então, esses que permanecem são bons. Mas não são jogadores que têm a cena de perder? São perdedores natos? Vai do treinador. Felipão poderia não ter chamado o Ronaldo, que foi a marca de uma derrota de 98. Mas ele foi a marca da vitória em 2002. Apostou. Eu acredito que o Neymar, tendo uma parceria boa, ele pode fazer diferença. Porque ele é um jogador acima da média. A gente aposta demais no Neymar. Mas se tivesse uma boa parceria, uns 4 jogadores junto com o Neymar, esse Brasil faria a diferença. Se tivesse, não é, o Luiz Carlos? Mas eu acho que já está a caminho. É? Vamos ter um Vini Júnior, vai estar numa grande fase na Copa do Mundo. O Brasil vai ter, por exemplo, esse Rafinha que vai crescer muito na seleção brasileira. Você vai ter aí o Rodrigo, que está crescendo na seleção. Eu acho que o Brasil caminha bem, viu? Muito bem, nós esperamos que o caminho até melhor no decorrer das próximas partidas. A nível classificatório, então, o Brasil está tranquilo, né? Aliás, o futebol sul-americano está tranquilo para chegar na Copa do Mundo com uma série de representantes, porque classificam 6 ou 7, né? 6 direto, né?
E mais um. Deve buscar vaga, está na repescagem também, né? Muito bem. O Neymar ultrapassou em número de gols ao nosso consagrado rei Edson Arantes do Nascimento, Pelé. E ele não foi muito feliz quando disse assim: eu não sou melhor que Pelé, eu só apenas fiz mais gols. Esse comparativo não pode ser feito por ninguém, não é? Não, Pelé está acima de todos. Pelé foi o maior de todos. Ele tem 3 títulos para o Brasil em Copas do Mundo. Ninguém se compara a Pelé. Eu sou da seguinte ideia: depois de Pelé, Garrincha. Depois do Garrincha, vamos tratar do terceiro no futebol mundial. Pelé, depois Garrincha. Muito bem. E estamos conversados, como diz, não é, Luiz Carlos Carvalho? É isso aí. Muito bem. Nós estamos conversando com o narrador esportivo, chefe do Departamento de Esportes da Rádio Planalto, nosso colega Luiz Carlos Carvalho, que gentilmente cedeu de seu espaço para vir aqui nos estúdios da sua TV Passo Fundo para batermos este papo, trocarmos ideias a respeito do nosso futebol, do futebol mundial, do futebol da nossa terra, do futebol do Rio Grande do Sul e do futebol a nível nacional. A nível nacional, o Internacional está lá entre os 15 colocados, não é? Está na 14ª posição, não é? Mas tem condições de, conforme disse o próprio Luiz Carlos Carvalho, tem condições de superar os adversários. Não deslanchou ainda porque está voltado para a Libertadores da América. Já o Grêmio disputa o Campeonato Brasileiro de Futebol. Mas Libertadores da América, Luiz Carlos Carvalho, agora o encontro é contra o time do seu coração. Você, todo mundo sabe, o telespectador já sabe nas entrevistas anteriores, que Luiz Carlos Carvalho é simpatizante do pó de arroz, o Fluminense. Fluminense lá no Maracanã, depois o Fluminense aqui no Beira-Rio. Opinião do Luiz Carlos. Hoje, qualquer opinião passa esse ou passa aquele, é uma opinião particular. Tudo pode acontecer. São 2 estilos diferentes colocados em confronto. O Fluminense, que manteve a base do ano passado e acrescentou o Keno e mais o Marcelo, principalmente neste ano. E o Internacional, que começou mal a temporada, mas acrescentou muito bem. Você coloca um Valência, coloca um Rocher, coloca um Arangues. Com a experiência internacional, o time cresce. Eu acho que quem passar dos 2 tem grandes chances de ser o campeão da América. Eu acho que pode sair desses 2 aí o grande campeão. Com respeito ao Palmeiras e Boca, mas eu acho que desse confronto pode ser o campeão. Palmeiras e Boca. Sobe quem? Sobra quem? Olha, hoje está mais para o Palmeiras, time mais consolidado. O Boca não era apontado como o classificado pela imprensa argentina, que apostava no Racing. Mas a camisa do Boca faz a diferença. Eu não daria o Palmeiras como classificado certo nesse confronto. Palmeiras vai ter sérias dificuldades no entender do Luiz Carlos. Principalmente na Argentina. O que te parece? O Internacional vai jogar de igual para igual com o Fluminense no jogo de ida lá no Maracanã? Ou vai tomar todas as precauções e cautelas que exige de um treinador de futebol? Se o Internacional jogar no Maracanã esperando, ele vai levar. Se ficar esperando o Fluminense nesse estilo do Diniz, troca passes, em algum momento o gol vai sair. Agora, se o Internacional jogar à frente, o Fluminense troca passe desde o goleiro. Se começar a marcar lá na frente, marcação alta, tem grandes chances. Ficar esperando corre sérios riscos. Porque esse Fluminense não vai ficar esperando no Beira-Rio. O Fluminense não joga assim. Então ele vai continuar atacando como fez contra o Olímpia. Então, mas a gente sabe que o Internacional, esse time agora, ele é um time ofensivo, não é um time de jogar na defesa. Teve que jogar na defesa lá na Bolívia pelas circunstâncias da altitude. 2 grandes jogos. Aliás, eu acho que não decide. Mesmo aquele que ganhar no Maracanã, não decide. Vai depender muito do jogo da volta no Beira-Rio. Altitude foi o assunto da semana que antecedeu a realização do jogo lá na Bolívia, né? Parecia que a altitude seria a comandante do espetáculo, mas quem chegou lá e fez o gol foi o Internacional. Ele segurou praticamente a sua classificação. A experiência também. Esses jogadores que chegaram à equipe deram um salto de qualidade. Sabe que lá essa questão da altitude, até
Os times da capital usam contra os do interior da Bolívia. Imagine quem é de fora, que não é boliviano. Então foi uma grande vitória que o Internacional obteve lá, depois jogou muito bem no Beira-Rio. Então o Internacional cresceu no momento certo. Então é um time muito respeitado, há um respeito de lá e de cá. Vai ser, sem dúvida, uma bela semifinal. Fluminense levando vantagem lá no Maracanã. Será que segura o Internacional no Beira-Rio? Beira-Rio com 50 mil pessoas, ou Luiz Carlos? O Fluminense ele não vai ficar na defesa. Assim contra o Olímpia, o time foi para frente, esperou um certo momento e atacou. Ele não vai ficar esperando o Inter jogar no Beira-Rio, mesmo com a vantagem. Então, não esperem o Fluminense fechado. Não é o estilo Diniz. Diniz, diga. O dinizismo é trocar passes, chamar o adversário e atacar em bloco. Quando você ataca em bloco, chega com 6 jogadores, é difícil você saber quem é que vai chutar, quem é que vai cruzar. Essa linha do Diniz, ele não muda. Eu tenho o receio com o Cano, que é o centroavante. Esse rapaz aí é fantástico. Eles têm sede de gol e sabe se colocar. Está numa grande fase. O Cano, ele vem para a defesa e ajuda a marcar, vai ao ataque e decide. O Cano está muito bem, mas tem um jogador que é o grande diferencial no time do Fluminense, chama-se Arias. Arias é a cabeça pensante do Fluminense. Ele está na defesa, ele está no meio, ele está no ataque, ele faz gol. Muita atenção ao Arias, jogador do Fluminense. Qual é a origem do Arias? Colombiano. Colombiano. Ele é de seleção, não é? Sim, da seleção. Jogador da seleção da Colômbia. Eu o vi jogar pelo Fluminense também. Você está observando seriamente, não é? Então fica o alerta de quem está acompanhando via TV, Fluminense Internacional, Fluminense com o Arias, com o Keno e com o Cano. Olha, o trio faz misérias realmente, Luiz. E tem mais um jovem aí que cresceu, chamado John Kennedy. É um jogador de muita velocidade que o Diniz usou e foi decisivo lá no Paraguai. Atenção então ao John Kennedy. O John não começou no Fluminense não, né? Ele saiu, ele veio ali para Xerém, recebeu a base, não esteve bem, foi jogar no interior paulista e aí foi chamado mais uma vez e recebeu as orientações do Fred e da direção, também o acompanhamento psicológico. E cresceu. Você tem que investir na tua carreira, focar na tua carreira, que as portas irão se abrir. Está muito focado, John Kennedy. Voltando à classificação final para o Campeonato Brasileiro. Tem o Botafogo como líder, tem o Palmeiras na segunda posição, tem o Flamengo, vem o Fluminense logo em seguida como quarto colocado, né? Atrás do Grêmio. Tem o Grêmio em terceiro, né? No entender do Luiz Carlos Carvalho, o Grêmio ainda parte para uma reação para beliscar o título nacional deste ano? Se o Grêmio conseguir fazer agora uma boa sequência de jogos, começando pelo Bragantino, o Grêmio já vem de uma boa recuperação em casa. Se fizer uma sequência boa de jogos, quem sabe umas 3 vitórias seguidas, o Grêmio se habilita. Porque em algum momento o Botafogo vai sofrer quedas. O Botafogo começou já a perder para o Flamengo. É muito visado o Botafogo, é uma bela equipe de futebol. Mas se o Grêmio fizer uma boa sequência, eu calculo aí 3 vitórias seguidas, dá para beliscar, como se diz. O VAR, inclusive, está de olho no Botafogo também, não é? Ao menos esteve no jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo. Chamou a atenção falar em VAR nesse jogo aí do final de semana do Caxias, né? 4 gols anulados pelo VAR. E um outro confirmado pelo VAR, né? Derrota do Caxias. E o pênalti em cima do São José também confirmado pelo VAR. O VAR está presente. É uma realidade, é um caminho sem volta. E a discussão com VAR, sem VAR, vai ter sempre discussão aí no futebol. O VAR tirou um pouco o brilho de um gol, né? Inclusive para o narrador. Eu sou bem sério, eu não sou tão fã do VAR, assim. Eu gosto do futebol raiz. Tira muito a atuação do árbitro, aquela emoção, você vibra com o gol, depois o gol já não vale. Não tem aquela graça, de repente o juiz confirma lá pelo VAR, já não é a mesma empolgação da hora do gol para o torcedor no estádio. É uma coisa para você no estádio com o VAR, perde a graça o jogo. Você em casa, daqui a pouco vai mostrar o lance, e no estádio você não vê às vezes, então... Mas é um caminho sem volta, é a modernidade do futebol. O árbitro tira um pouco da sua responsabilidade e bota nas costas do VAR. Por falar em árbitro, hoje é o dia do árbitro. A você que arbitra jogos nas mais diversas categorias e tal,
Receba o nosso abraço. Um abraço para o árbitro. Ele pode errar, como o profissional da comunicação erra, o jogador, mas ele entra sempre com a ideia de acertar. Então, parabéns àquele que vai sempre buscar se aperfeiçoar. Saudação a todos os árbitros e bandeirinhas. Muito obrigado, Luiz Carlos Carvalho, por sua participação no programa de hoje. Espero que retorne através da TV Passo Fundo em outras ocasiões. Estaremos de volta sempre que recebermos o convite. Sucesso a todos. Aos amigos, gratos pela companhia e continuem ligados na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Até a próxima! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011.